De volta com o TV Assia. Nesse bloco nós vamos falar sobre as datas comemorativas que movimentam o comércio. Está conosco o Diego Marcel Pereira. O Diego é diretor de empreendedorismo empresarial da Associação Comercial e presidente da Actrim, a Associação de Compras do Triângulo Mineiro. Muito prazer em falar contigo mais uma vez, Diego. Prazer é meu. Quer dizer que o Dia dos Namorados e as festas juninas também não deixam de ser boas datas para aquecerem o comércio, não é? Sem dúvida, apesar do frio de inverno, é uma data para aquecer sim o comércio, principalmente o varejo. Tradicionalmente, as festas juninas, agora também Dia dos Namorados, festas juninas e festas julinas, compõem grande parte aí do share de maior venda no varejo do Brasil. Depois da Páscoa e após as festas de Natal, com certeza as festas de meio de ano contribuem muito no faturamento. Eu presumo que a Páscoa é uma data muito boa, não é? Sim, a Páscoa a nível de faturamento é uma das datas mais importantes para os supermercados porque tem o agregado sazonal que é o ovo de Páscoa. Isso agrega em valor financeiro aí muito incremento às vendas. E o Dia dos Namorados, a gente percebeu através das pesquisas aí que esse ano teve um aumento até considerável nas vendas também, né? Sem dúvida. Segundo os dados da Associação Brasileira de Supermercados, nós recebemos aí semanais de informações. No consolidado do primeiro trimestre de 2013, as vendas a nível Brasil evoluíram aí na taxa de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. Então, assim, nós ainda não temos o segundo trimestre consolidado, porque nós ainda não passamos, lógico, mas a expectativa é muito boa também para esse segundo trimestre, porque o Brasil vem de um momento bom, o Brasil vem de fusões aí no varejo que tem mexido bastante, não somente a nível dos varejistas, mas na estrutura que abastece os supermercados, que são os fornecedores da área alimentícia, enfim, que mexeram e vão mexer mais ainda com o comércio, principalmente com o supermercado. E tem também essas lojas que vendem produtos específicos para a festa junina que também incrementam as vendas. Incrementam. Em relação a essas lojas, aí mostra a tendência do mercado de cada vez ser mais especialista, né? Exatamente. Nós temos visto aí segmentos surgindo aí que até então, principalmente no cenário de Araguari, até então nós não tínhamos. Então, são lojas especializadas em presentes, são lojas especializadas em sazonais, isso mostra a pujança do comércio em Araguari. Aquelas roupas típicas. Exatamente. Diego, e você acha que o emocional também contribui muito para as vendas? Não, com certeza, Gerson. Vindo aí, analisando desde o Natal, onde todo mundo quer dar um presente, quer presentear e ser presenteado, se movimenta ajudado pelo 13º. Exato. Depois a gente vem a Páscoa, o varejo tende a ganhar muito também, que é muito tradicional. É atrativo, né? Muito atrativo. Agora, com o mês dos namorados, a gente fala não é o dia dos namorados, porque no comércio a gente trata como o mês dos namorados. Né? Dia das Mães, principalmente, que mexe ainda mais, porque toca fundo, né? O Dia das Mães, essas datas emocionais sempre tem uma reflexão muito positiva no varejo. Agora, a gente percebe que com o crescimento do comércio, os empresários estão reclamando muito do material humano. Você comprova isso? Tem dificuldades hoje para contratar pessoal para trabalhar? Então, sim, principalmente, Gerson, nós que estamos na associação, na Actrim, é um consenso geral sobre a dificuldade de se encontrar mão de obra, principalmente relacionada ao trabalho aos finais de semana. É o caso do supermercado. Que é o caso do supermercado. Então, é um gargalo muito grande que a gente tem. E, assim, geralmente, os supermercados recebem mão de obra, que geralmente a gente fala de first jobs, que são aqueles primeiros empregos, são o supermercado, o varejo, é responsável pela inserção de grande parte da mão de obra que está no mercado. Geralmente se insere, o supermercado é responsável por inserir trabalhos que são pela primeira vez que os jovens têm feito. Então é muito complicado você ter essa carga horária aos finais de semana. Então
essa parte de motivação, o profissional de RH hoje é muito valorizado, para trabalhar justamente, tentar equalizar esse déficit que a gente tem de aí, aos finais de semana, a gente tem que tentar encontrar uma fórmula para funcionar, trabalhar satisfeito e o varejo atender bem o cliente que vai comprar na loja. E por falar nisso, como é que ficou essa discussão da abertura dos supermercados a nível municipal, estadual e até nacional também, aos domingos e feriados, por exemplo? Gerson, nós temos discutido isso até com o presidente Silvio, presidente da CIA, lá junto da associação da Actrim também, é uma discussão também com o presidente da CDL, o Totó, é uma discussão que chega a todos os pontos do comércio, do varejo, independente se é o varejo de supermercados ou não, que é a discussão sobre os trabalhos ao domingo. E existe uma tendência a nível Brasil, não sei se ela vai decolar ou não, mas por exemplo, São Paulo é uma grande vitrine para o Brasil. Certo vereador fez uma proposta de lei municipal que está em avaliação na Câmara e sobre a questão de fechar os comércios que têm mais de 50 funcionários aos domingos. Os grandes, então? Os grandes comércios. Então, eu tive acesso ao projeto, ele sugere que se feche as lojas com 50, que tem mais que 50 funcionários aos domingos. E, em contrapartida, as lojas que têm menos de 50 funcionários abasteceriam essa demanda que, lógico, o cliente tem aos domingos, ajudaria a fortalecer o pequeno e médio comércio, mas, em contrapartida, também os grandes varejistas têm as suas contas para pagar, têm os seus compromissos, os funcionários também, em relação a trabalhar, o pessoal fica... A disponibilidade. Né? Então, assim, tem muita discussão ainda. Não é nada certo, é só um projeto. Isso tem vindo também com tendências da Associação Mineira de Supermercado, em Belo Horizonte. Tem muitas discussões, mas nada ainda concreto. E é evidente que vai ser proporcional, porque na capital você disse aí acima de 50. Aí vem para o estado e depois para os municípios, evidente, né? Exatamente. Geralmente os municípios tendem a seguir uma tendência da capital, os municípios do interior, né? É uma discussão que tem que ser muito bem equacionado, porque não está em jogo somente o interesse do varejista, não está em jogo somente o interesse do funcionário que trabalha no varejo, mas está em jogo também o interesse do abastecimento ao cliente. Que tem a necessidade também de comprar. Exatamente. E também até a advocacia da Associação Brasileira de Supermercados argumentou o seguinte, porque isso iria contra um princípio que os bens, que as empresas de bens de primeira necessidade podem e devem permanecer abertos aos domingos. Então tem muita discussão operacional e discussão jurídica em cima disso. É um negócio polêmico que a gente está falando. Por exemplo, domingo é uma coisa e depois tem aquele caso dos supermercados que abrem à noite e ficam abertos a noite toda. Em Uberlândia nós já temos supermercados que ficam abertos a noite toda. Tem supermercados 24 horas. 24 horas. Assim, é muito complicado. Ao mesmo tempo, você visita supermercados, por exemplo, Estados Unidos e Europa, que são aí os pioneiros. 24 horas. 24 horas e as grandes redes operam aí sábados, domingos. Mas tem que ser colocado em questão, Gerson, a questão cultural, a própria questão da cidade, como é que tem que equalizar isso. Você não pode, né? Você não pode trazer uma experiência que deu certo às vezes fora do Brasil ou fora aqui das capitais. Tem que vir, tem que modular isso. Tem que ter uma expertise nisso. E eu estava observando, está havendo muita fusão de empresas grandes. O Pão de Açúcar, por exemplo, parece que fez uma fusão com a outra grande empresa. Não sei se você acompanhou. Sim, sem dúvida. Foi uma das maiores, salvo engano, uma das maiores fusões varejistas do mundo, a nível de supermercado. Foi a fusão do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, que foi incorporado pelo Grupo Cassino, o grupo francês, que é o mesmo dono do Carrefour. O Cassino, né? Cassino, isso. E isso há anos atrás passou pela avaliação do CAD, foi aprovado com
limitações, tanto é que só agora, a partir de 2013, o cassino tomou o controle acionário do Grupo Pão de Açúcar, tanto é que o Abílio Diniz saiu do Conselho Deliberativo do Grupo Pão de Açúcar, agora ele é presidente do Conselho da BRF, que foi a fusão da Sadia com a Perdigão. Então, assim, o varejo tem sofrido mudanças muito grandes, e a cada dia aperta mais o jogo, Gerson, porque essas fusões fortalecem? Pois é. O CAD algumas vezes se posiciona favorável ou contrariamente a essas fusões. No caso do GPA Cassino, o CAD se posicionou favoravelmente, porém com algumas restrições. A gente sempre tem que colocar o interesse do consumidor em primeiro lugar. Não é saudável o monopólio, não é saudável. Isso é o que eu ia dizer. E, assim, tem que ser colocado em questão qual o nível de participação que esses grandes varejistas teriam no Brasil. E até que ponto seria bom para o consumidor. E até que ponto seria bom para o consumidor e para o fornecedor. Porque você imagina, se você tem um grupo varejista que responde por, vamos imaginar, 50% do share de vendas em todo o Brasil. Imagina os fornecedores que abastecem esse grande varejista. Então acaba que os fornecedores também sofrem muito. É um jogo muito complicado. É bom conversar com a pessoa como o Diego, porque é bastante esclarecido e passa informações importantes. No mais, a Quitrim vai bem. Vai bem. Graças a Deus aí, com a consolidação da nossa nova sede, temos feito aí, levado o associado para dentro da sede, apresentado mais a associação, agradecendo a parceria que o Silva, através da CI, o Totó, através do CDL, tem sempre envolvido a Quitrim em ações do comércio. Isso é muito importante. Esse movimento que o comerciante, o empresário aqui de Araguari tem feito no sentido de unir as entidades. O supermercadista ele vai ganhando força, né? Vai ganhando força, sem dúvida. E essa é a intenção da associação. Trazer... E vocês, através dessa união, têm a possibilidade de fazer aquela compra em grupo? Temos. Esse um dos objetivos da associação, é fazer a compra conjunta e tentar, junto ao fornecedor, um preço reduzido. Hoje em dia, Gerson, é mais complicado porque na fundação da Quitrim, com o meu pai, do Bertino, com o Silvio, com o Carlos do supermercado MG, na fundação da Quitrim tinha uma legislação tributária mais flexível. Certo. E, por exemplo, você poderia faturar, por exemplo, a mercadoria para a associação e depois você faturar loja a loja. Então, hoje você paga a tributação em cascatas, você fatura para a associação. Depois da associação você tem que faturar para o varejista que vai receber aquela mercadoria, você acaba que você tem que faturar de novo. Então é um pouco complicado. Você entendeu? O produto final acaba ficando caro. Acaba assim. Então você tem que encontrar alguns meandros aí para tentar driblar de forma legal, obviamente, mas tentar encontrar uma forma de encontrar uma justa medida, porque você tem que ter um custo bom para você ser competitivo. Então, o negócio de associação é complicado. Diego, foi muito bom falar com você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Tudo de bom. Estamos sempre disponíveis. Chegamos ao final de mais uma edição do TV ACIA. Continue ligados no canal da gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.